a investigação e a saída dos cursos. Uma dessas universidades é a Universidade Nova de Lisboa. Está connosco o reitor António Rendas. Boa noite, obrigado pela sua presença neste Jornal das 9. Qual é o segredo do sucesso destas faculdades portuguesas destas universidades que conseguem destacar-se a nível internacional? Bem, eu diria que as universidades portuguesas estão neste momento numa excelente posição, todas elas. Eu tenho aqui a ambiguidade de ser Presidente do Conselho de Reitores e Reitor da Universidade Nova de Lisboa e, portanto, como Presidente do Conselho de Reitores, congratulo-me por esta iniciativa e posso dizer que, ou por este reconhecimento, a principal receita é capacidade competitiva, é muito trabalho do ponto de vista da atenção aos nossos estudantes, à investigação científica e, sobretudo, uma enorme capacidade de ir internacionalmente expor-nos e competir no campo internacional. Isto é um reconhecimento que não é o primeiro. O Times Education é um dos rankings mais conceituados, existem outros. Este tem uma vantagem muito interessante, é que olha para as mais jovens universidades portuguesas, aquelas que foram criadas em 73. Eu tenho muita satisfação, queria deixar aqui uma palavra de memória ao professor Veiga Simão, memória, felizmente, de uma pessoa viva, porque não nos podemos esquecer que foi ele, como Ministro da Educação, que lançou este grande projeto da remodelação e da grande mudança do ensino superior em Portugal. É evidente que depois houve um caminho de 40 anos, estamos todos a festejar 40 anos, mas o segredo é a capacidade de nos expormos internacionalmente. Eu costumo dizer que Portugal, quando se abre para o estrangeiro, é sempre vencedora. E não é só este conjunto de universidades, há outras que têm mais de 50 anos, que também aparecem noutros rankings e, portanto, eu diria que o ensino superior português, o ensino universitário, é um caso de sucesso a nível internacional e isso é realmente muito reconfortante numa altura em que eu diria que as notícias não são todas elas muito favoráveis. Isso pode também ter a ver, por exemplo, com a especialização de algumas universidades. Eu olho não especificamente para a Universidade Nova de Lisboa, mas, por exemplo, no caso da Universidade de Aveiro, até na Universidade de Minho, que são ainda mais recentes e que seguiram esse caminho. Pode ser esse também parte do sucesso, da forma como se tem imposto? Tem a ver com, em primeiro lugar, uma enorme preocupação com o rigor científico. Depois, com uma abertura à sociedade, a Universidade Nova tem uma história, eu diria, mais metropolitana, mas o caso do Minho e o caso de Aveiro são casos muito paradigmáticos, porque são universidades que estão muito implantadas na sociedade, ou seja, quer na região centro, quer na região norte, são exemplos de polos de desenvolvimento. Havia, até há muitos anos atrás, havia um grande professor chamado professor Mila Guerra que dizia que as universidades não se autorreformam. Isso é parcialmente verdade e, portanto, o Minho e Aveiro são exemplos inovadores ligados à sociedade. Antigamente nós dizíamos que as universidades viviam em Torres de Marfim. Neste momento há um conjunto de universidades que estão muito embrincadas na sociedade e no tecido social. Portanto, não é só o ensino e a investigação que eu já falei, é também a ligação às empresas, é a inovação, é gerar valor a partir do conhecimento e estes três exemplos são, como eu digo, três de vários bons exemplos que nós temos e que resultaram de uma enorme modernização das universidades portuguesas. Ainda assim, estamos, digamos assim, contra a natura, nomeadamente a Universidade do Minho, que entrou este ano para o ranking, conseguiu também impor-se no momento em que há cortes orçamentais. Isso torna mais difícil essa tarefa? Não sei se estará relacionado ou não o facto de ter baixado alguns lugares no ranking a Universidade Nova de Lisboa. Tem influência direta? Eu acho que isto tem que ser visto como um sinal. As universidades nestes últimos anos têm conseguido, eu diria, fazer omeletes sem ovos, não? Porque nós, ao contrário do que se passa com outras instituições públicas, nós somos universidades públicas e queremos continuar a ser universidades públicas, temos um orçamento que, por um lado, depende do Estado, mas, por outro lado, depende da nossa capacidade de gerar receitas próprias. E essas receitas próprias que nós geramos são conseguidas em competição aberta, quer nacional, quer internacionalmente. Se, por acaso, realmente as restrições financeiras que têm acontecido nos últimos anos continuarem a manter-se, é evidente que essa nossa capacidade, que deriva das pessoas, eu costumo dizer quem faz as gestões são as pessoas e os universitários, os cientistas, são pessoas que têm que estar minimamente confiantes e ter algum estímulo para poderem ir a estes concursos. São concursos muito difíceis do ponto de vista competitivo. Estamos a competir, no caso do espaço europeu, com todas as grandes instituições europeias.
temos sido bem-sucedidos, mas isto é como tudo, quer dizer, se nos faltar a gasolina, é muito complicado, apesar do motor ainda estar bom, nós continuarmos a competir da forma que estamos, mas é claramente uma opção política. Eu gostava de separar muito claramente as duas posições. Há instituições competitivas, que acho que são prestigiantes para o país, mas há depois uma visão política de viabilizar ou não este progresso, porque se a situação se mantiver por mais algum tempo, eu temo que todas as universidades estejam com muito menos capacidade de aparecer nestes rankings. Por exemplo, o caso da Universidade Nova teve a ver com um fenómeno muito interessante. Apareceram meia dúzia ou mais de universidades da Ásia, que são muito jovens também, e que não é que nós não tenhamos progredido, é que as outras progrediram mais. E, portanto, se a Europa, e agora falo no espaço europeu, quiser ser o que sempre foi, e agora falo no espaço europeu, quiser ser o que sempre foi, que é um continente do conhecimento, tem que continuar a investir nas universidades. Eu acho que a comunidade europeia está interessada nisso e tenho esperança que, enfim, que o governo português continue a olhar para as universidades da mesma forma que tem olhado até aqui. Uma das grandes preocupações que tenho acompanhado nas declarações que têm feito tem a ver com a autonomia das próprias universidades na gestão corrente, digamos assim, na gestão diária do funcionamento das universidades e que os orçamentos têm causado alguns transtornos. Acha que isso pode ser definitivo para esse sucesso das universidades? Bem, nós estamos agora na expectativa de ver os efeitos do orçamento retificativo. Eu tenho estado em contacto com o Governo, enfim, com o Presidente do Conselho de Reitores. Penso que há uma perspectiva, enfim, pelo menos de atenção àquilo que são os nossos argumentos, que são argumentos claramente ligados ao funcionamento e à qualidade das instituições. Nós percebemos que há uma crise, percebemos que o país está em dificuldades, não contribuímos para o déficit orçamental. E se nos derem essa flexibilidade e se nos derem, digamos que uma continuidade daquilo que tem sido o nosso financiamento, eu acho que essas situações que são difíceis poderão, na realidade, ser ultrapassadas ou pelo menos ser minimizadas. Mas isso não depende só de nós. O que é muito importante que o país perceba é que nós não somos propriamente instituições com orçamentos fixos. Os nossos orçamentos são muito flexíveis, porque entram verbas, estas verbas têm que ser mobilizadas rapidamente e a autonomia universitária tem que ser respeitada a todo custo, porque é uma das formas que nós temos de poder competir a este nível internacional. Quer dizer, não é possível pensar que a nossa capacidade de resposta, quando aparece uma candidatura ou quando temos que convidar colegas ou participar em reuniões internacionais, que possa ficar limitada por processos burocráticos que efetivamente se tornam neste momento cada vez mais complexos. Podem-se ter essas oportunidades. Quais são as grandes receitas atualmente das universidades portuguesas? Claramente percebe-se que tem havido um investimento em cativar estudantes estrangeiros para Portugal, alguns programas específicos, nomeadamente para os Estados Unidos mais recentemente. Será por aí o caminho da internacionalização? Bem, nós temos um projeto que foi entregue ao Governo em agosto do ano passado. Eu espero que seja posto a circular o projeto do Estatuto do Estudante Internacional, porque o que nós pretendemos, sem lesar os direitos do estudante português, é criar outras vias de entrada para as licenciaturas e também para os mestrados integrados. Isso é uma das formas de gerar receita, mas nós não temos nenhuma ideia de que essa receita das propinas dos estudantes internacionais, numa fase inicial, possa ser a principal fonte. Mas a nossa principal fonte tem a ver com projetos científicos, tem a ver com contratos que as instituições podem fazer com a sociedade e essas são, digamos, há muitas universidades portuguesas, públicas, que têm um orçamento dividido quase em duas partes, 50% é orçamento do Estado e o resto deriva de financiamento que nós conquistamos competitivamente, quer no país, através desses mesmos projetos, quer através de projetos não só europeus como globais. Não é? Mas há essa necessidade de cativar os estudantes, pergunto eu, até pelo facto de haver estatísticas que dão conta que há menos portugueses a chegar ao ensino superior. Nesta altura estão com dificuldades em pagar as propinas e poder frequentar o ensino superior. Mas há outra razão. Que há aqui uma degradação dos apoios sociais, como bem sabemos. É verdade. Isso é verdade e nós estamos particularmente atentos e os reitores têm o seguinte princípio. Nós não queremos que ninguém deixe de estudar por razões financeiras. Todas as universidades têm fundos de apoio social para os estudantes, de modo a permitir colmatar esses problemas. Mas estamos particularmente atentos à situação financeira dos estudantes e temos estado junto dos estudantes a tentar
enfim, colmatar essas falhas. Mas há um outro aspecto muito importante que tem a ver com Portugal como país, quer dizer, nós somos um país atrativo do ponto de vista de clima, do ponto de vista de hábitos sociais, somos um país pacífico, e eu acho que era muito importante que os nossos estudantes portugueses pudessem misturar-se, beneficiar de um conjunto de estudantes estrangeiros. Era muito bom para as nossas universidades, independentemente desses aspectos, que nós estivéssemos abertos a outras culturas, como aliás sempre estivemos na nossa história, e que as nossas universidades tivessem um número significativo de estudantes, não só dos países africanos, como temos muito empenho nisso, como do próprio Brasil, como até da resto da América Latina e da Ásia. Já existem pequenas experiências, mas o que nós gostaríamos era que isso fosse também visto como uma mais-valia para a formação dos nossos estudantes. E no sentido contrário também, através de programas como o Erasmus. Mas esses já existem. Nós claro. somos, se olharmos para o conjunto dos nossos estudantes, nós somos quase campeões em termos do envio de estudantes para fora. O que era importante era continuarmos a ser vistos como muito atrativos para receber estudantes estrangeiros. Sr. Professor, muito obrigado por ter estado neste Jornal das 9. E parabéns já agora por esta distinção. Muito obrigado.